Ainda não Muito entrou. boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todas as mulheres de paz e vida que já está aí para nos acompanhar em mais uma noite especial, né, de live, onde nós vamos abordar um tema muito importante, né? Vamos esperar que a pastora Lia entrar, porque juntas nós iremos aprender, né, nessa live especial. Um abraço especial para você que está entrando agora. Patrícia, boa noite, Deus te abençoe. Suelen Dias, toda a mulherada aí que já está entrando nessa live, faz o seguinte, já vai compartilhando essa live com uma amiga, não deixa de compartilhar, compartilha aí porque o Senhor quer falar comigo e com você, né? Cadê a minha querida pastora Lia? Muito Espera ela boa entrar noite, aí. pastora Vai Gelsi. colocando o seu nome, que no final dessa live nós vamos orar, vamos apresentar cada família. Coloca seu nome, da onde você está nos assistindo, tá bom? Muito boa Deus noite, tem algo. pastora Gelsi. Ei, peraí, acho que está dando algum problema aqui. Mas muito boa noite, pastora Gelsi, muito boa noite, meninas, mulheres de paz e vida, vocês que estão sempre conosco, nos assistindo, nos acompanhando, estão sempre conosco aqui, nos acompanhando nessas lives abençoadas, como a pastora Gelsi acabou de falar, sejam muito bem-vindas, coloca aí de onde você está falando, coloca aí de onde você está nos ouvindo, coloca aí a indicação para uma amiga vir participar dessa live também, porque o tema de hoje é um tema muito importante, né? O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre a prudência no falar. Está me ouvindo, pastora Gelsi? Está me ouvindo, pastora? Pastora Gelsi? Eu acho que ela não está me ouvindo. Mas enquanto a pastora Tamires organiza aí, eu vou começar a comentar com vocês aqui a respeito do nosso tema. E o nosso tema hoje nós vamos falar sobre prudência no falar. Quantas pessoas tropeçam porque acabam falando coisas que não deveria falar, pessoas que tropeçam porque falam demais, não tem prudência, acaba abrindo a sua vida, acaba abrindo seus sonhos, para qualquer um, não é prudente. Abre seus sonhos, abre sua intimidade, sua particularidade, e quando menos espera, está passando por um vendaval em suas vidas, né? Então, esse tema de hoje ele é importante por isso, porque nós vamos aprender a ter prudência no falar. Nós vamos aprender dentro da palavra de Deus como é importante a gente aprender a ouvir. Porque nós temos a mania, não é, pastora Gelsi? A senhora está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora, pastora? Pastora Gelsi? Eu acho que ela não está me ouvindo, não. Mas quantas pessoas têm o problema de não conseguir parar para ouvir o próximo? Não tem o problema que não consegue parar para ouvir o próximo, para ouvir quem está ao seu redor, e acaba falando demais, se atropelando nas suas palavras, trazendo transtornos, problemas, porque não tem prudência naquilo que vai sair da sua boca, naquilo que vai sair dos seus lábios. Enquanto a pastora Tamires organiza aí para a pastora Gelsi retornar nos ouvindo direitinho, eu vou comentando aqui com vocês até que ela entre. Essa live ela é muito importante, porque quando nós amadurecemos, a primeira coisa que nós começamos a ter zelo e cuidado é naquilo que nós falamos, é naquilo que nós abrimos os nossos lábios para falar. Quantos casamentos, quantas famílias, quantos relacionamentos de amigos são desfeitos porque não há essa prudência no falar, porque não há essa prudência no que vai sair da sua boca. Às vezes, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu sou sal, mas eu sou o sal grosso. Não, nós temos que nascer de novo. Nós precisamos receber em Cristo uma nova natureza, para que haja uma transformação em nós, para que nós sejamos transformadas, para que nós sejamos libertas, porque até o nosso falar vai falar o quanto de Deus há em nós.
Nesses dias eu estava ouvindo uma pregação e a pastora Helena Tanuri, ela falava da seguinte forma: a forma que você se relaciona com Deus transforma a maneira que você fala com o seu próximo e principalmente com aqueles dentro da sua casa. Como você se relaciona com Deus, como você se aproxima de Deus e permite Ele entrar na sua vida e permite Ele fazer a obra na sua vida, isso determina como que você vai agir com aqueles que estão no seu lar, com aqueles que estão no seu trabalho, com aqueles que são seus amigos, com aqueles que caminham com você, com aqueles que são liderados por você, você que é uma mulher que está à frente de uma posição onde você dá ordens para o teu próximo, não é? Então isso é importante. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos colocamos no lugar do outro. O que eu iria sentir se essa pessoa falasse comigo da maneira que eu falei com ela? Isso vale até para relacionamento, porque dentro de casa, a pessoa ela é serva de Deus, ela anda com Deus, ela caminha com Deus, mas ela é aquela pessoa sem limites no seu falar com aqueles que estão dentro do seu lar. E dentro do lar, muitas das vezes, as pessoas elas chegam e elas falam assim: mas você não é crente? Você não é cristã? Você não é da igreja? Por que você fala assim? Por que você age assim? E com isso, muitas mulheres têm perdido de ganhar familiares, de ganhar amigos, porque não há uma prudência no falar. Porque não há uma prudência no que ela vai dizer para quem está diante dela. Ela, na hora da raiva, ela fala o que ela quer, ela não pensa no que ela vai falar. Na hora que ela está numa situação que ela não vê saída, ela abre a sua boca para dizer coisas que são terríveis e depois ela não consegue reparar aquilo que foi dito, e daí por diante. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela diz o seguinte, lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, vamos ver se a pastora consegue colocar a pastora Gelsi de volta. Enquanto isso, nós vamos comentando aqui, tá? A palavra, ela diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, isso aqui é muito importante a gente aprender sobre isso. Porque nós somos alimentados, trazemos morte ou vida para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro das nossas vidas, pelo que sai dos nossos lábios. Os nossos lábios, eles trazem bênção ou eles trazem maldição. Então, se você é aquela pessoa que ama o falar demais, em algum momento você vai tropeçar, em algum momento você vai trazer algum transtorno para a sua vida. Por isso que nós temos que ser prudentes no que nós vamos falar. Conheço pessoas que quando elas chegam numa fila de banco, elas contam a vida delas todinha, elas contam os sonhos, os planos, e muitas das vezes elas não sabem nem para quem que elas estão se abrindo e contando a sua vida. Não tem aquela prudência, não tem aquele de que, peraí, eu tenho que me policiar, eu tenho que me vigiar nisso, será que eu preciso mesmo falar? Será que eu preciso mesmo expor os meus sonhos? Será que eu preciso mesmo expor certas situações? E aí a pessoa ela vai trazendo para a vida dela alguns problemas, porque não há aquela prudência no falar. Vou dar um exemplo para você. A mulher ela é casada, ela está passando um momento difícil na família dela, e o que ela diz? Eu vou me divorciar. Ela não sabe o transtorno que aquela palavra traz para dentro do lar dela, quando ela diz, eu quero me divorciar. E em 19 anos que eu tenho de igreja, e que eu sirvo a Deus com o meu esposo, já aconselhei muitas mulheres. E já vi muitas mulheres passarem por desertos terríveis, porque essa palavra foi mencionada várias vezes dentro da sua casa, dentro do seu lar e dentro da sua família. A nossa palavra, ela tem poder. Você viu que aqui em Provérbios diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e o que gosta de usá-la comerá do seu fruto. Aí a pessoa, qualquer desconforto no relacionamento, porque tem os dias maus, tem os dias onde não vai haver acordo,
onde não vai haver um convívio amigável entre os dois, mas os dois vão ter que aprender e a buscar em Deus domínio próprio para vencerem os dias maus, não é? E aí a pessoa começa a dizer, não, eu quero me separar, eu não amo mais o meu marido, ou o marido diz, eu não amo mais a minha mulher, e aí, sem perceber, uma porta dentro do seu lar foi aberta para que um espírito entrasse dentro do seu lar e trabalhasse, tivesse vida, tivesse força, para destruir um casamento e um relacionamento, porque uma palavra, ela foi dita. Esse ano, dia 25 agora, eu faço 18 anos de casamento. E eu sempre tive prudência em relação a isso, em dizer separação, eu vou me separar. Não, eu sei que meu marido ele tem os defeitos dele como eu tenho, ninguém é perfeito. Às vezes eu até brinco com ele quando ele reconhece que, me perdoa, eu errei aqui. Eu digo, opa, o Adão reconheceu o seu erro, né? Porque a gente tem essa liberdade para falar com o nosso cônjuge, com a pessoa que a gente ama, quando a gente sabe tratar ela bem, né? E casamento é uma plantação, é uma semeadura. E eu aprendi que quando eu honro, eu sou honrada. Quando eu desonro, eu não tenho como ganhar honra. Como é que eu vou ganhar honra se eu não tive honra com aquele que vive debaixo do mesmo teto que eu? E uma coisa que eu sempre vigiei foi que essa palavra não tivesse vida dentro da minha casa e dentro da minha família. Eu sou filha de uma mãe que criou 7 filhos sozinha. Porque o meu pai, ele fez uma outra família e teve outros filhos, e depois ele entrou num outro relacionamento. E assim, os filhos foram criados pelas mães. E eu vi muito o sofrimento da minha mãe de ter que se virar para criar 7 filhos, sem trabalho, sem uma casa, não é? Sem um ambiente propício, mas o que ela pôde fazer para dar o melhor de educação, de ensino para nós, ela fez. E quando eu cresci, que eu comecei a ver aquele convívio dentro do lar da minha mãe, eu pensei da seguinte forma, quando eu casar, eu não quero viver um divórcio. Eu não quero viver uma separação. Quando eu entregar a minha vida, eu confiar a minha vida a alguém para viver com essa pessoa, eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Não porque fosse horrível para ela e ela nunca teve vergonha disso, porque ela sofreu muito. Quando ela chegou na posição de dizer eu não quero mais, é porque ela já tinha passado muitas humilhações, ela já tinha sofrido demais. Imagina você estar casado com uma pessoa que vai para outra família e que volta para casa só com as roupas sujas para você lavar, e você só serve para servir nesse sentido, e como esposa você não tem aquele amparo, você não tem aquela pessoa que vai lhe socorrer no momento difícil. Então eu nunca condenei a minha mãe por conta disso, mas eu decidi que o meu casamento ele seria diferente. Então, eu decidi que dentro da minha casa, essa palavra, ela não ia ter poder. Já tivemos momentos difíceis que a gente pensou que não ia conseguir mais andar junto. Mas a gente também se anulou de falar essa palavra. Eu não amo você, eu estou cansado de você e eu quero divórcio. Porque essas palavras, elas trazem para dentro do casamento e do relacionamento da pessoa uma maldição terrível. Uma maldição terrível, gente. As palavras nossas, elas geram vida ou elas geram morte. Aí a mulher, ela chega, tá me ouvindo, né, pastora Gelsi? Agora sim, graças a Deus. Glória a Deus. A mulher, ela chega e ela diz que ela não ama mais o marido dela. O diabo vai lá e prepara um prato para ela. Prepara um adultério, prepara uma caída, prepara um laço, que depois ela não consegue se erguer daquela situação que ela está vivendo. Ou vice-versa, o marido começa a reclamar da mulher e as palavras, elas vão gerando vida, elas vão trazendo destruição e mais destruição e mais destruição, porque as palavras, elas foram ditas com falta de prudência. Quando não tem prudência no que se fala, você causa destruição. E quantas famílias, né, pastora Gelsi, se encontram hoje destruídas por conta de palavra. Às vezes a pessoa ela é amável, ela é amigável com aquele que está lá fora, com aquele que está lá na rua, mas ela é intolerante, ela é grosseira, ela é mal educada com aqueles que estão dentro do seu lar. A primeira prova que eu digo para vocês, que eu provo que eu sou uma nova criatura, é a forma como eu trato os meus dentro da minha casa. É o tipo de tratamento que eu dou para aqueles que estão dentro do meu lar.
Por que que muitos filhos hoje estão perdidos? Porque a pessoa lança palavras de maldição, lança palavra de morte, lança palavra de destruição. E aí os filhos eles vão buscar amigos lá fora, porque eles não têm um amigo dentro de casa. E se eu não tenho um amigo dentro de casa, eu vou buscar quem me acolha lá fora. Então as palavras elas têm esse poder, não é verdade, pastora? A pastora Gelsi é mãe de 3 adolescentes, né? E a gente sabe que não é fácil lidar com adolescente. Conte aí a sua experiência em termos de palavra, de que palavras são liberadas, o que são falados dentro do seu lar, porque essas mulheres estão aqui e precisam aprender, não é? E o Espírito Santo vai nos capacitar para trazer para elas um direcionamento. Amém? A paz do Senhor. Eu não sei se ouviram a minha saudação, mas eu quero cumprimentar a todas as mulheres lindas que estão nessa live abençoada, nesse tema importantíssimo, né? Que está trazendo hoje para nós. Realmente, nós, donas de casa, mulheres chamadas por Deus, cada uma de nós temos um ministério, né? E no cotidiano, onde nós vemos que realmente é um tema que tem afetado muitas famílias, tem afetado muitos lares. Muitas famílias têm sido destruídas, e não é por muitas coisas, às vezes é pelas migalhas do dia a dia, de palavras, que ao longo, né, que ao longo de muitos tempo vai ferindo, vai causando aquela ferida, e vai desfazendo lares, desfazendo a comunhão da família, né, nos filhos, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, e também de toda a família. Né? Esse é um tema realmente muito preciso para ser aplicado, porque nós precisamos ver conforme a palavra de Deus. Neste versículo que nós, né, creio que a pastora Lia já leu, né, pastora Lia? Sim. Neste versículo aqui, que é uma orientação para nós, para viver uma vida plena na presença de Deus, que é colocar guardas na nossa boca. Porque uma mulher prudente, uma mulher de Deus, uma mulher que ela não vai perder a sua família para Satanás, não vai abrir o terreno para o inimigo, ela não fala qualquer coisa, ela procura ser prudente na presença de Deus. E é assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que confiar na proteção de Deus e entregar o coração, porque quando a gente entrega de fato o coração ele é limpo. A limpeza ela vem de dentro para fora, né, pastora Lia? E é bíblico, não é, pastora? A palavra ela fala que a boca ela fala do que está cheio o coração. Verdade. O que tem dentro do coração é o que a boca vai falar. Se o coração está cheio de ingratidão, ela vai jorrar ingratidão. Se o coração está cheio de mágoa, de rancor, vai ser o que vai ser jorrado de dentro da boca daquela mulher. Eu tinha lido, pastora, sobre Provérbios 18, no versículo 21, que diz que o poder, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que gosta de usá-la, comerá do seu fruto. E a senhora já veio com aquela palavra lá de Salmos, não é? Onde fala que nós precisamos ter um guarda nos nossos lábios. Infelizmente, nós mulheres temos a mania e a necessidade de ser ouvida. Eu não sei que problema é esse que a gente carrega. O homem, ele se cala, ele silencia, ele fica ali no mundinho dele, não é? E ele consegue ficar em silêncio, mas a gente, mulher, tem hora que a gente tem necessidade extrema de falar, de dizer, e às vezes a gente não tem aquela prudência, aquela vigilância no que a gente vai falar, né? Esses dias eu estava até parando e pensando, meu filho conversando com o Gabriel pequeno, e trazendo toda a história que eu já tinha falado para ele lá atrás. Ele, mãe, de novo. Eu falei, meu Deus, misericórdia, me ajuda a me policiar. O que não precisa mais ser dito, me ajuda a não falar mais. Quando veio o tema da live, eu comecei a achar engraçado, porque todos nós somos tratados justamente nisso. A gente nunca vai tropeçar, pastora Gelsi, em coisas grandes, mas são em coisas pequenas. E às vezes essas coisas pequenas são em palavras, né? Às vezes essas coisas pequenas são em palavras que não foram pensadas antes de ser falado. E aí fica mágoas, ressentimentos, rancores, cobranças desnecessárias, e aí vai embora. A pessoa ela não consegue mais reatar a situação, porque aquela palavra tomou uma proporção muito maior na vida dela. Né? É verdade. Então,
Tem até um versículo em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, que diz que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Pastora, como que eu devo responder uma pessoa mal educada, uma pessoa grosseira? Eu vou perder a minha razão, eu tenho razão, e a pessoa ela veio estúpida, dá o silêncio. Você não precisa descer o nível que aquela pessoa mal educada ela chegou até você. Um bate-boca é muito pior. Sabe, eu já vivi uma fase na minha vida que eu queria ganhar a guerra. Hoje em dia eu quero ter paz. Quem quiser ganhar a guerra, que ganhe. Vai ganhar a guerra, mas lá na frente vai estar todo ferido. E quando a gente procura a paz, a gente se cala, a gente vai buscar a ajuda de Deus, vai buscar o socorro do Senhor, e aí Deus ele vai lá, através da paz que ele dá, vai nos dando vitória, né, pastora? E às vezes eu vejo pessoas que lançam também, pastora Gelsi, a seguinte palavra: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Eu não tenho mais paciência com esse filho. Eu não tenho mais paciência com esse trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que nós pedimos a Deus em oração, Ele nos dá. A única coisa que Ele não dá é paciência. É verdade. Ele vai gerar. Como é que gera-se uma paciência dentro de nós? Hein, pastora Gelsi? Como é que se faz para gerar a paciência? Eu estou lá num momento difícil, não é? Estou lá, o sangue fervendo, que ninguém tem sangue de barata, e aí eu estou lá naquela situação e eu digo, Senhor, me dá paciência. Como é que Deus vai fazer para dar paciência? A resposta, ela é bem simples. Ela está aqui em Provérbios, capítulo 22, e o verso 3, que fala, o prudente, quando ele percebe o perigo, ele busca refúgio, ele busca ajuda de Deus, né? É que muitas famílias esquecem de buscar ajuda em Deus, porque os momentos de dificuldade, os momentos vão chegar, sempre vão ter, né? E para viver numa vida de conflito, gera o quê? Gera a ansiedade. E quem está ansioso vai perdendo as bênçãos de Deus, vai ferindo o coração, né? Vai liberando aquela palavra mal colocada e vai deixando a sua casa longe da presença de Deus. Então, a resposta, pastora Lia, está aqui em Provérbios 22, né? Capítulo 22, no verso 3, ele busca ajuda de Deus, ao contrário do imprudente, que ele passa adiante e sofre as consequências. Porque tudo tem consequências, né? Todas as palavras mal colocadas, elas vão sofrer uma grande consequência. Não é verdade, pastora Lia? É muito verdade, é muito verdade. Uma palavra mal colocada, depois você não consegue mais buscar ela de volta. Né? E aí, muitas das vezes, a gente comete esses atos assim, pastora, é quando a gente olha a mulher, ela está lá, ela é cristã, ela está orando pelo marido, ela está orando pelo filho, e aí quando ela chega em casa, ela sai da igreja cheia de fé, ela chega em casa e ela se depara com a realidade de um filho rebelde, de um filho perdido, de um marido bêbado, de aquela situação, e ela olha e ela diz, não tem mais jeito. Já era. Lá atrás ela orou, Senhor liberta, Senhor salva, Senhor transforma, Senhor faz a obra. Mas aí quando ela chega em casa, ela olha e ela não vigia com o que vai sair da boca dela, e ela vai lá e faz o quê? Não tem mais jeito. Entregou a batalha, ela perdeu a batalha, porque se ela tivesse se refugiado em Deus, tivesse deixado entregue na mão do Senhor, Deus ia dar vitória para ela. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai dos nossos lábios. Eu me lembro, pastora Gelsi é minha vizinha aqui, tá? Nós duas trabalhamos juntos aqui no Distrito Federal, ela fica ali em Águas Lindas e eu fico aqui na sede em Brasília. É um prazer. E aí, pastora Gelsi, o meu esposo, ele conta a seguinte ilustração, que a mulher chegou na igreja e disse, pastor, eu não aguento mais aquele marido que eu tenho, eu não aguento mais aquele homem bêbado, aquele homem grosso, eu não aguento mais. Aí o pastor falou para ela, irmã, eu vou te dar o segredo da tua vitória. Pegou uma garrafinha de água, deu a garrafa para ela e disse, todas as vezes que seu marido chegar em casa, batendo na porta, chutando a porta e gritando com você, você vai tomar um gole de água. E essa água ela vai produzir um grande milagre. E aquela mulher saiu da igreja toda empolgada,
levou aquela água ungida para casa e teve a sua primeira experiência. Seu marido chegou, bateu na porta, entrou gritando, mulher, dizendo o que ele podia dizer. E aí aquela mulher, água na boca, fechou a boca, não saiu palavra nenhuma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, deu um mês. Ela voltou na igreja e disse, pastor, o meu marido quer saber o que tem na igreja, que eu estou diferente. Aí o pastor falou, foi, irmã, disse que eu estou diferente, aquela água lá é milagrosa. Mas, pastor, a garrafinha está aqui, a água acabou, ela tinha tomado toda a água. Aí o pastor falou, irmã, sabe qual é o segredo? O segredo não é a água ungida. O segredo é que você aprendeu a ficar em silêncio. Você aprendeu a ficar quieta. Você aprendeu a se calar. Tem situações que a gente não precisa dar resposta, não é, pastora? Tem situações que a gente precisa calar, lavar o coração e a alma diante de Deus e deixar que Deus ele faça a obra, não é, minha pastora? É verdade. São muitas as situações. Nós que trabalhamos com pessoas, nós vemos, por tão pouco o inimigo tem, né, desfeito lares, desfeito casamento, desfeito famílias. E isso é muito triste, porque basta uma palavra, né? Basta uma palavra bem colocada, agir com prudência. Agir com prudência é ter a mente no Senhor Jesus. Se você busca a ajuda do Senhor, você está com a mente no Senhor. Então, até no momento crítico, o Senhor vai te dar uma saída. O Senhor tem sempre uma saída para nós. A palavra certa, né? O que nós precisamos falar? Porque os momentos de dificuldade, elas não vão parar de vir. Nós estamos vivendo, e todo dia, né? Nós nos deparamos com cada desafio da vida, mas nós, mulheres de Deus, temos que agir diferente, não como o mundo age, né? Colocando para fora as pessoas que nós amamos, a família constituída por Deus. O lar é um projeto lindo, divino de Deus. Então, cabe a cada mulher, cada uma de nós, ter sabedoria e agir com prudência. Né, pastora Lívia? Que vai ser falado. E quando a palavra ela é temperada com sal, o sal ele serve para quê? Para dar sabor. Não é? Ele não pode ser nem de menos e nem de mais. Tem que ser na medida. Porque senão estraga. E... Conselho... Pode falar, pastora. Pode falar que depois eu concluo. Esse conselho dos Salmos, no capítulo 34 e no verso 13, ele é muito forte. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Né? Isso aqui é um norte para cada mulher de Deus, para cada pessoa que quer viver a plenitude de Deus. Né? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, largos dias. Né? Quando nós lemos essa palavra, logo nós imaginamos o quê? Uma vida plena, uma vida longa de muita felicidade, né? Quem que não quer ter um lar abençoado? Quem que não quer ter um lar cheio de paz? Mas as palavras, se elas forem mal colocadas, nós vamos abrir o terreno para quem? Para Satanás agir. Para Satanás lugar de paz entrar. Vira um lugar de guerra, né? Exatamente. Virar uma arena de guerra. Não, a gente precisa estar em paz. Eu digo para o meu esposo assim, olha, se você comprar guerra com qualquer um lá fora, eu vou estar do seu lado para lhe defender. Mas aqui dentro, se você comprar guerra comigo, a gente está perdido, meu amigo, porque um só tem o outro, né? Mas, pastora, é verdade. Eu até dou assim uma dica, né? O lar não é perfeito. O lar é um lugar constituído de pessoas imperfeitas, mas que vão lutar para permanecerem unidas e permanecerem dentro daquele ambiente com paz, né? Um conselho que eu dou para você é sempre quando você estiver dentro da sua casa, entrega a chave da casa para o Espírito Santo. Às vezes a gente entrega um monte de coisa, mas não entrega o lar, não entrega a família, não é? E aí quando as situações vêm de forma desagradável, a gente vai e age também de forma desagradável e não tem aquela sabedoria. Quando a gente pede, Espírito Santo, está aqui, a chave é tua, a casa é tua, a família é tua, o Senhor age como o Senhor acha que deve agir, me dá sabedoria, me dá prudência, me dá domínio próprio, né? Porque se você não se dominar, você arma uma guerra, uma confusão desnecessária, e aí você perde a batalha. Eu vejo muitas mulheres que olham a família dos outros e vê o defeito da família dos outros, mas não conseguem enxergar os erros que ela mesma tem em relação à sua própria família, não é? Eu posso dizer para você, amadas, que
quando a gente entrega tudo mesmo para o Senhor. Não vou dizer que seja uma coisa forçada, maquiada, não, mas você vai aprender a ter paz. Vai ter momentos que você vai precisar tomar aquela água que o pastor deu de receita para a irmã, para se calar. Né? Vai ter o momento certo que você vai orar, Senhor, me dá a direção. Como que eu devo falar com essa pessoa? Como que eu devo agir com essa pessoa? Como que eu devo me comunicar com o meu filho? Como que eu devo me comunicar com a minha filha? Eu vejo muitos problemas, filha com mãe. Parece que vira assim um campo de guerra, uma disputa entre as duas, e aí vem aquela situação que com pouco a filha está perdida. A mesma coisa do pai com o filho, né? Esses dias o meu esposo pediu algo para o meu filho fazer e o menino foi fazer. E a gente tem um combinado, não tira a minha autoridade na frente dele. O que a gente tiver que tratar, quando ele virar as costas, a gente conversa. E o bichinho saiu, levou a cadelinha para urinar e ele brigando com o menino. Aí eu disse assim, sabe qual é o problema de muitos pais e mães? É que a gente é grosseiro quando a gente pede algo para os nossos filhos. A gente usa uma palavra que não é necessária, ele já lhe obedeceu. Ele já levou a cadelinha para fazer o xixi, tenha paciência. E aí ele se calou e depois a gente conversou em particular. E eu sempre procuro com o meu filho dizer, eu sei que é dever dele ajudar dentro de casa, mas eu não chego obrigando. Filho, você pode, por gentileza, fazer isso aqui? Porque eu sei que o que eu ensinar ele aqui dentro de casa, ele não vai fazer eu passar vergonha quando ele sair lá na rua. E os frutos daquilo que nós plantamos dentro do nosso lar, não é, pastora? É o que é transferido lá fora. Não espere que ministério infantil, que tia de escolinha vai ensinar para os teus filhos aquilo que é responsabilidade sua, como mãe, fazer com seu filho. E, acima de tudo, seja amiga. Empreste seus ouvidos para ouvir seu filho. Porque se você não entrar no barco para navegar com ele, o diabo tem um barco lá fora preparado, cheio de pessoas com más intenções para direcionar os seus filhos. Sei que vai ter momentos que nós vamos ouvir coisas cabeludas. Olha, meu filho ele tem 10 anos, mas sexta-feira vai ter uma festa lá na escola dele. E ele estava todo empolgado, e o meu esposo dizendo, mas Halloween não é de Deus, e eu fiquei observando a situação. Depois eu chamei meu esposo, eu falei, filho, nós ensinamos a ele. Desde que ele nasceu, com um mês de vida, ele começou a ficar dentro da igreja o dia todinho, o bichinho é obreiro aprovado. Eu falei para ele, se ele tem curiosidade de saber, eu sei que não é certo, mas eu não vou deixar ele curioso, eu vou matar a curiosidade dele. Não vou alugar fantasia, não vou alugar nada, mas ele vai para a escola. E se os amiguinhos dele, com a professora dele, vai fazer a festinha, ele vai participar. Quando ele voltar, eu vou ouvir o que ele viu lá. E aí eu vou ensinar para ele, mais uma vez, o que vem de Deus e o que não provém de Deus. Se nós não criarmos esse ambiente de amigos com os nossos filhos, eles vão encontrar pessoas lá fora. Gente, o que tem lá fora? Homossexualismo, droga, prostituição, um monte de caminho errado. Então, se eu não tiver essa estrutura, olha, é muito difícil, a gente entrega nas mãos do inimigo, porque lança a palavra de maldição, aí fica esse menino é rebelde, esse menino é isso, esse menino é aquilo, lesado, esse menino é burro. Olha as palavras que vai lançando sobre o filho. Aí o filho cresce, quando chega lá na idade, que era para ser uma pessoa bem-sucedida, está lá todo destruído, porque não houve prudência, não é, pastora Gelsi? Da parte da sua mãe para com o seu filho. Abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, por mais terrível que eles sejam, abençoe, saiu dentro de você. A autoridade sobre ele é você, a sua palavra tem poder sobre o seu filho. Esses dias eu chamei o meu filho Gabriel e eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e eu falei para ele, você vai ser uma bênção, você vai ser um homem bem-sucedido, você vai ser um homem, você já é inteligente, mas você vai ser um homem muito sábio, muito inteligente, você vai ter temor de Deus dentro do seu coração. E eu lancei as palavras, porque eu sei que a minha palavra tem poder sobre ele. E eu até brincando com ele, eu falei, olha, quando você fizer 25 anos, Deus tem uma mulher de Deus, uma menina de temor para casar com você, vai ser uma moça bonita. Fiquei falando, o meu esposo, você tá louca? Eu falei, não, depois de 28 anos eu não quero ele dentro de casa, não. Ele tem que formar a família dele, ele tem que formar a vida dele, então eu tenho que preparar ele para isso. A mente dele, o coração dele tem que estar preparado, que ele deseje ter uma vida bem-sucedida, porque a minha mãe me motivou, meu pai me motivou, não é?
Eu acho muito bonito, pastora Gelsi. A pastora Gelsi, ela tem 3 adolescentes, como eu falei, mas os filhos dela é tudo dentro da obra, fazendo a obra com ela. E hoje é tão raro, não é, pastora? A gente vê até mesmo nas famílias, pastores, os filhos tudo dentro da igreja, trabalhando junto com os pais, pagando preço. É muito difícil. E aí, conta para nós qual o segredo. Eu sei que a senhora não dá mole. Não é fácil, realmente, eu não sou de dar mole, não. E eu sou daquele tipo de mãe, as meninas mesmo que falam e ri, né? Que é de acordar de madrugada e tomar um susto com a mão estendida ali, orando assim, tomar um susto. O que está acontecendo? Nada, é só uma oração, né? Porque a Bíblia fala, né, sobre a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando a gente não se preocupa em colocar guardas, né, para guardar nossa casa, nossos filhos, colocar ele diante do Senhor, o inimigo prepara ciladas, prepara o caminho. O que não falta é uma amizade errada, o que não falta é uma pessoa que pode querer, né, tirar o foco. Graças a Deus eu tenho essa bênção, né? Os 3, eles gostam de fazer a obra, eles amam, né? Isso aí foi um presente de Deus para mim. Eu sei que cada mãe, ela tem esse desejo. Tem mãe que tem sofrido muito porque os seus filhos estão tão distantes de Deus, né? Mas eu quero trazer uma palavra nessa live para você, mãe. Não é o momento de você desistir, não. É o momento de você lançar a palavra ela liberada no mundo espiritual, um dia ela vai surtir efeito na tua vida. Ainda que a situação não seja favorável. Talvez você veja a situação e o momento é para você espraguejar, falar, colocar para fora a palavra que realmente vai ferir, mas não faça isso. Como mãe, ame, seja qual for a situação que esteja ao teu lar. Se fugiu do teu controle, não fugiu do controle de Deus. Então, eu te chamo agora para essa fé em nome de Jesus, para que Deus traga mudança, que através da tua fé, de você agir com prudência, Deus vai trazer também a tua família, o teu filho, em nome de Jesus, né, pastora Lívia? Eu creio. Pastora, nós estamos falando muito sobre mães, mas nós também temos nessa live mulheres que estão solteiras, não é? Que tem a esperança de encontrar alguém, e muitas das vezes, pelo tempo da demora, ela acha que Deus não tem ninguém para ela, e ela começa a abrir a boca dela e dizer coisas contra a própria pessoa dela, né? Nossa. De dizer assim, Deus não tem alguém para mim, eu sou feia, eu sou isso, eu sou... E começa a se encher de tanta sujeira com as suas próprias palavras, que ela não consegue enxergar que Deus tem alguém especial para ela, né? O que a senhora diria para essa jovem, como a Suelen, né? Nós temos a Suelen aqui, nós temos outras moças que estão aqui junto conosco assistindo essa live, outras que não são tão moças, mas que já cansaram de esperar. Está buscando, se preparando para a bênção, né? Na verdade. O que eu tenho a dizer para você é não perca a esperança. Deus, ele é o Deus que na hora e no momento certo, ele vai trazer a sua vitória sim, né? Como diz a palavra de Deus, o que você pensa, você é. Se você pensar que você é um derrotado ou uma derrotada, assim será. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você pense, eu sou vitoriosa, né? O meu príncipe vai chegar porque Deus vai enviar. Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. Se o desejo do seu coração é encontrar o príncipe amado, encontrar a princesa, fica na tua fé e permanece firme. Não deixa que nenhuma palavra venha desfazer isso. Uma coisa muito forte que tem aqui na minha casa, que eu não permita nenhum tipo de palavra contrária. Às vezes até uma visita, né, que vem até com boa intenção, e se lançar uma palavra, eu já fico ali, já repreendendo e não aceito, não. Nós só precisamos aceitar palavras de vitória. Se for uma palavra para te levantar, a palavra de Deus, eu sempre costumo falar para os meus filhos, tem que se acompanhar com pessoas que vai te levar para perto de Deus. Porque pessoas para te tirar da presença de Deus é o que mais tem. Tem em todo lugar. Não é verdade? Então, se você se aproximar de uma mulher de Deus, que tem uma palavra de bênção para levantar a tua fé, não tem como você viver estressada, viver ansiosa, viver preocupada. Por quê? Porque o teu coração está ali cheio de palavras boas, e através de tu liberar essas palavras, elas vão agir na tua vida também. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Pastora,
Eu estou vendo aqui que nós temos online a irmã Dilma Araújo, né? Ela é daqui da sede de Brasília. Nós temos aqui a Ana Célia. Beijo no coração. Ana Célia, eu vou brincar com você. Ana Célia é meu membro mais visitante do que membro. Aqui também está a Suede, né, que é do Ministério Infantil daqui de Brasília. A Carmen, ela também está presente. A Patrícia colocou aqui que ela também está à espera do amado dela. Amadas, se preparem. Vai chegar. Se preparem. Vai chegar. No momento certo vai chegar, mas as suas palavras vai preparar o que você quer viver. Seja específica diante de Deus. Fala para Deus, usa o poder da palavra. Não diga, Deus, eu quero qualquer coisa, não. Porque se você falar, eu quero qualquer coisa, e aí ao invés de vir um príncipe num cavalo branco, vem um príncipe, o cavalo está montado nele, saltando as esporas, né? Espetando para todo lado. Aí depois que você casa, você diz, meu Deus, não era isso. Não, você não especificou o que você queria. Você aceitava qualquer coisa. Eu não consigo ver. Né, eu tô vendo aqui porque o YouTube está aberto aqui, eu estou acompanhando o comentário das meninas. Mas, amadas, eu não consigo vê-las, não consigo. Mas eu sei que tem muitas aí. Eu estou vendo e estou passando para você, aqui, né? Tá. Mas, amadas, olha, usa o poder da tua palavra para determinar a benção para você. Não aceite nada que te separe da presença de Deus. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que Deus ele não une pessoas, ele une projetos, propósito, né? E eu posso dizer para vocês que eu fui uma que foi alcançada por um propósito. Hoje mesmo eu estava vendo uma menininha na rua, na porta da escola eu fui levar meu filho, aí eu olhei para ela e eu falei, filho, aquela menininha parece muito comigo quando eu era criança. Eu era bem magrinha, o pessoal me chamava de Olivia Palito. E aí eu tinha um trauma terrível por conta dessas coisas, as palavras que as pessoas lançam sobre nós, né? Então eu fui aquela pessoa que cresci de uma forma muito insegura. O melhor é para o outro e não é para mim. Que aquela pessoa ali, ela jamais vai se interessar por mim, porque eu não me achava merecedora, eu não me achava digna. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei num relacionamento, eu cheguei no noivado, que o negócio não ia dar certo. Eu ia me separar de cara e não era esse o meu plano, né? E eu me lembro que quando o Senhor pediu para mim renunciar, foi muito difícil renunciar. Eu não queria voltar a ficar sozinha. Eu sou um tipo de pessoa que eu acho que às vezes eu sou meio lesada. Se tiver alguém observando, eu não estou nem vendo, eu nem percebo, eu nem paro para perceber. Então, quando Deus preparou para juntar a mim e o meu esposo, a oração dele foi muito específica. Senhor, me dá uma pessoa que ame fazer tua obra, me dá uma mulher que seja da obra, que saiba o que é a vida de um pastor, que entenda, porque ele já era pastor na época, e eu era só uma diaconisa da igreja, não é? E a minha oração era, Senhor, me dá um homem de Deus, uma pessoa que tenha temor, me dá uma pessoa que tenha temor, prepara uma pessoa que tenha temor. Mas quando eu olhava as circunstâncias, eu olhava e dizia, não, acho que Deus não tem isso para mim, não, acho que... E ficava com receio, porque as minhas próprias palavras denunciavam o que eu queria viver. Mas quando eu aprendi, eu me lembro até hoje, pastora, uma pregação que foi feita lá na sede estadual, e o pastor pregou sobre o Vale de Ossos Secos, e ele disse, começou a falar, né? Você acha que não tem vida no teu vale? Tem vida sim. Levante, abra sua boca e profetize. E eu me lembro que isso foi num domingo, gente. Eu me lembro que eu me coloquei de pé e eu estendi as mãos em direção à igreja onde ele ficava. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem projeto na vida desse pastor comigo, o Senhor vai colocar o mesmo sentimento no coração dele. E o Senhor vai falar com ele e o Senhor vai nos unir. Porque teve muita luta, nada, no dia que vem alguma coisa fácil para mim, eu vou estranhar. A verdade é essa, pastora. Isso foi num domingo à noite, gente, pastora Gelson, olha o poder que a palavra ela tem. No domingo à noite eu falei isso, no domingo eu estava no ponto de ônibus, o ônibus que dava para a igreja dele parado, e aquela coisa me impulsionando para entrar dentro daquele ônibus, e eu não entrei porque eu fiquei, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou chegar e eu vou dizer o quê? Cheguei? Não, eu fiquei muito na minha. Mas naquele dia, aquelas 9 horas da manhã, o que foi liberado naquele culto, no domingo à noite, às 9 horas da manhã, ele entendeu que Deus ele tinha um propósito, e ele falou, Senhor, se é essa pessoa mesmo que o Senhor tem para mim, se ela chegasse aqui agora, eu ia pedir ela em casamento. Gente, é o poder que a palavra ela tem. É o poder que a palavra ela tem. E ainda demorou uns dias para a gente se encontrar, firmar namoro, e com 16 dias já noivou, com 5 meses casou. Eu vim conhecer meu esposo depois que eu entrei debaixo do mesmo teto.
né? Não me arrependo. Eu digo para ele, eu não me arrependo. Se eu fosse escolher, eu não teria escolhido bem. Como Deus escolheu, deu certo, né? Não somos perfeitos, tem dias que a gente se arranha, é normal, passa, mas as palavras sempre poderadas. O que eu vou dizer? É momento de responder, é momento de calar. É momento de dizer, não, muitas das vezes eu me calo, deixo, entendo o momento dele, depois chamo ele para conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tudo que nós fazemos debaixo da direção, da bênção de Deus e vigiando o que sai dos nossos lábios, as palavras temperadas com sal, as coisas mudam. Até no relacionamento amigo. Às vezes a gente tem um amigo, né, pastora Gelsi? E a gente se frustra porque uma palavra foi dita no momento errado, uma coisa não deveria ser dita e acabou sendo dita, e a outra pessoa que queria ver a desunião se aproveitou daquela confusão, e aí fica aquela confusão. E depois de uma palavra liberada, amados, a gente não tem como trazê-la de volta. Quantas pessoas já perderam amigos por conta de palavras que não foram pensadas antes de serem ditas? Quantas pessoas que não pararam para vigiar no que ia dizer e atraíram confusão que nunca mais conseguiu se aprumar na vida por conta de uma palavra. É verdade. Por isso que a gente tem que vigiar, né, pastora? Verdade. O inimigo se aproveita das palavras, né? E nisso vai causando a tristeza dos lares, né? É muito importante, se formos abrir a nossa boca, que seja para abençoar, que seja para liberar uma palavra de bênção, né? Eu tenho 25 anos de casada, né? Esse mês eu fiz boda de prata. E é uma longa história, é uma caminhada, né? Ao lado do pastor Valcimar. E não foram só momentos bons, momentos de dificuldade, momentos, né, de tristeza, momentos também que nos fizeram vida chorar. Real, né, pastora? A vida real. A vida real que todas as mulheres sabem como é difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza, com convicção de falar para você, os momentos de vitória são muito maiores. Porque quando colocamos Deus como guarda da nossa boca, nós colocamos Ele no centro, no controle, aí é diferente. Uma mulher de Deus que ora, né? Não é aquela que vive clamando, mas o seu pensamento, que vive todo tempo de joelho, não, mas que vive com pensamento em Deus. Tudo que ela vai fazer, no centro de tudo está o Senhor ali, né? Sempre tem uma oração, sempre vai perguntar de Deus, realmente é isso que eu tenho que fazer, né? Na hora de responder uma palavra, se for um momento crítico, nós precisamos orar, precisamos pedir de Deus, né? O que realmente eu vou falar? Porque o momento é para a gente falar coisas que vai magoar, né? Mas se a gente agir com prudência, como diz a palavra de Deus, nós vamos liberar ali uma palavra de bênção. A situação que era para ser, para destruir, Deus vai transformar, né? Vai aproveitar ali para transformar numa situação de bênção, em nome de Jesus. E ser prudente, não é, pastora, com quem se aproxima de nós, porque muitas das vezes a gente também não tem essa prudência. Eu me lembro que quando eu fiquei noiva, eu morava na casa de uma diaconisa, que hoje ela é pastora no ministério, e o meu esposo, ele chegou no portão, e quando ele chegou, eu falei algo, e ela depois me chamou, e ela falou assim, não faça propaganda daquilo que Deus separou para você, para mais ninguém. Porque se você não tiver prudência no que você vai falar, aí outra criatura vai ver, aí vai, opa, ela falou isso, eu quero para mim. Não tem como, gente. Coração é terra que ninguém anda, né? Ninguém anda. E eu digo mais para vocês, viu, irmã Sueli, você que está aqui, a Sueli daqui de Brasília, o pessoal de Brasília está em peso, glória a Deus. Eu digo para vocês que a capa, ela só cabia em José. Nenhum outro irmão ela ia caber. Mas todos eles queriam o quê? A capa de José. Ele passou toda a humilhação que ele passou por conta daquela capa. E ele ainda abriu a boca dele para contar aquele sonho. Aí foi que despertou ainda muito mais problema. Então, sonhos que Deus dá para você em particular, aprenda, tenha prudência. Não abra sua boca para falar para qualquer um. Não abra sua boca para contar a sua vida, seus sonhos para qualquer um. A sua vida é um terreno que só cabe a você, o teu Criador e aquelas pessoas que estão no teu convívio como família diariamente. É verdade. Né? Às vezes, quando a gente não tem prudência, a gente confia em qualquer um como amigo. E eu descobri, pastora, nesses anos de obra, que a gente não tem amigo, a gente só tem Deus.
E a gente não mesmo, pode verdade. abrir a nossa porta, abrir a nossa vida, contar os nossos sonhos, contar as nossas particularidades para qualquer pessoa. Sempre tem um ali preparado pelo inimigo para querer chegar e tomar aquilo que é bênção de Deus para a sua vida. Então, a prudência da palavra não é só aquela palavra que eu diga amaldiçoando alguém, é quando eu abro para contar coisas que são pessoais e particulares minhas para quem não merece ouvir. Quantas pessoas já se feriram porque não tiveram a prudência no que foi falar e acabou falando para qualquer pessoa, não é? Mas essa live, ela veio justamente para isso, para abrir os teus olhos espirituais, para abrir o teu entendimento. Peça sabedoria a Deus, peça prudência a Deus. O que você pedir a Ele é o que Ele vai te dar, né, minha pastora? Nós já estamos caminhando para o fim. A pastora Gelsi, ela vai estar fazendo a oração pela tua vida, eu vou estar aqui na intercessão. Eu sei que nos cultos de mulheres que a gente faz, ela é muito usada por Deus, ela tem sido muito bênção aqui no Ministério de Mulheres juntamente comigo, e ela vai abençoar a tua vida. Amém, glória a Deus, que live abençoada. Eu sei que o Senhor falou muito no teu coração nessa live, né? Eu quero fechar essa live com a palavra de Deus, né, que fala de Mateus 10:16. O próprio Jesus falou: sede prudentes como as serpentes. Nós podemos imaginar logo com a serpente, por quê? Porque a serpente, ela tá atenta, né, pastora Lia? Né, com todas as circunstâncias ao seu redor, ela está ali atenta. Da mesma maneira, eu creio que o Senhor quer que nós sejamos, né? Quem nos rodeia, quem visita a nossa casa, né? Quem que nós vamos trazer para influenciar o nosso lar, porque tudo ali é uma influência, né? Que o Senhor coloque guardas à nossa boca, para não ferir o coração de ninguém, se falar alguma coisa, que possamos falar palavras para levantar, sempre levantar e abençoar. Amém? Eu sei que você está sendo grandemente abençoado através dessa live. Amém, pastora? A hora que a senhora já podemos orar? A senhora ora, nós nos despedimos delas, e aí até a próxima live. Pode fazer a oração. Prazer enorme estar aqui com a minha pastora, né? Aqui do Distrito Federal. E eu quero deixar o meu abraço especial aí para todas as mulheres. Quando terminar essa live, não esquece, abençoa a vida de alguém. Talvez esteja uma pessoa que está passando por uma situação e precisa ouvir essas palavras. Precisa receber uma coragem da parte de Deus e ser prudente para não perder o seu lar, para não perder a sua casa. Então, peço que você compartilhe mesmo, tá bom? Vá lá também no YouTube das Mulheres de Paz e Vida. Se você não se inscreveu, se inscreve, né? Esteja conosco. Sempre, toda semana, tem uma live que vai abençoar a sua vida, né? Todas as manhãs também com a pastora Bianca Palharim, né? A palavra de Deus, às 8 horas da manhã. Então, são coisas que você não vai abrir o terreno para Satanás, vai abrir a porta da sua casa para a palavra de Deus, para ser abençoado. Então, eu te convido, vem estar conosco, não perde nada não, em nome de Jesus. Então, vamos orar agora, pastora Lia? Vamos orar? Fecha teus olhos, se você pode, onde você está, e vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Ele coloque guardas, né, na nossa boca, e sejamos bênção cada vez mais, cada dia mais. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, eu tenho certeza que tem muitas mulheres agora neste momento orando comigo, e eu te peço agora, Espírito Santo, envia um anjo agora e trabalha, Senhor, em cada lar, em cada pessoa representando a sua família, onde tiver uma situação, Pai, de tristeza, onde tiver um coração ferido, que haja cura, que haja libertação, Pai querido, que essa família possa ser restaurada, abençoada, que todos os lares, Senhor, possam ser agora contemplados e agraciados, que a tua poderosa mão possa estar, Senhor, protegendo, orientando, repreendendo toda a cilada do mal, e que anjos poderosos possam estar como guardas para livrar, sim, para abençoar cada mulher. Oramos, Pai, pelas solteiras também, pelos solteiros, por todos que estão nos acompanhando nessa live, que cada um possa receber da tua parte o presente que o coração deles almeja, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Primeiro que seja feita a tua vontade e não a nossa. Sim. Nós te adoramos, Pai, te louvamos e entregamos cada mulher
cada Toma, pessoa Senhor, agora cada uma das nas tuas tuas filhas em preciosas tuas mãos. mãos. Abençoa a minha pastora Abençoa, Lia Senhor, esse e lar. fica conosco, Pai. E Abençoa, muito obrigada Senhor, por em nome este de momento na Jesus. tua presença, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém, Amém. Jesus. Pastora, foi um prazer fazer essa live contigo. Prazer todo meu, pastora. Foi muito bom estar aqui com vocês, meninas. Em breve nós nos encontraremos de novo. Aprendam, ouçam mais, falem menos. Você não precisa entrar numa guerra para vencer. Você só precisa ter paz. Se eu estiver numa Glória, guerra e eu verdade. conseguir ter paz, eu vou estar inteira. Mas se eu quiser vencer a guerra, eu vou sair ferida. E muitas das vezes as feridas vêm por conta de palavras. Então aprenda a silenciar. Nem tudo a gente precisa dar resposta, nem tudo a gente precisa ser ali na hora. Eu vou pensar antes de falar, depois se eu precisar chamar, eu vou conversar. Mas nem tudo merece de nós um desgaste emocional, porque depois que a gente fala, a gente não conserta mais, né? Então, minha pastora, um Verdade. abraço. Deus Um abençoe a abraço, tua pastora. vida, tá? Deus Amém. abençoe a tua família muito mais ainda. Quero mandar aqui um Amém. abraço Glória a para as Deus. irmãs aqui de Brasília que estão nos assistindo, as irmãs lá de Teresina, as irmãs lá do Ceará. Eu acredito que a minha amiga Joana está aí participando dessa live juntamente conosco. As amadas de São Paulo, dos demais estados, é sempre um prazer servir vocês e deixar Deus usar as nossas vidas para abençoar vocês. Então, gratidão, um abraço bem grande, até a próxima live. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com o Senhor Jesus e na paz. Amém.